Olá, é uma alegria estar junto com você, pai, mãe, professor, orientador, que deseja crescer no relacionamento com o seu adolescente. Saiba que a sua dedicação é muito importante nesse momento tumultuado que a nossa sociedade vive. A maioria das famílias tem um relacionamento desajustado, principalmente nessa fase da adolescência dos filhos e dos alunos. A tarefa de proteger e de capacitar o seu adolescente a ser um adulto saudável em todas as áreas da vida é um desafio que poucos têm coragem de enfrentar. Por isso eu parabenizo você por parar um tempo e se dedicar para entender melhor o que acontece na vida dos nossos jovens nessa fase. Principalmente se você quer preparar o seu filho, o seu adolescente para a vida eterna. Saiba que você é um ponto de referência para o seu filho nessa fase. Você já deve ter ouvido quando alguém se refere a essa fase como a fase da aborrecência. Essa expressão demonstra uma falta de entendimento, inclusive falta de preparo para lidar com essa fase que é a mais difícil de ser vivida pelo indivíduo. No ciclo da vida, todas as fases são fases de passagem. Da infância nós passamos para a adolescência, da adolescência para a fase adulta e o próprio adulto, você e eu, estamos numa fase de passagem para a nossa velhice. Mas a adolescência, você já se deu conta de que essa é a fase mais difícil de ser vivida? Autores afirmam que a adolescência é a fase mais próxima da loucura em termos de sofrimento emocional. É interessante, mas ao mesmo tempo é assustador. A criança que há pouco tempo tinha certeza de ser criança, agora não é mais, mas também não é um adulto. De repente ela se acha adulto, mas você sabe que não é. E ela sabe também. Uma confusão se instala naquele corpo, os braços crescem demais, o rosto agora tem um nariz que parece um exagero, as espinhas que brotam, uma confusão. Os seus próprios interesses mudam. Aquilo que ele gostava ontem, ele não gosta mais. A música que ele ouvia agora é muito cafona. Ele não tem certeza nem mesmo daquilo que pensa. Muito mais daquilo que sente e menos certeza ainda ele tem daquilo que ele quer. É uma fase que o adolescente estranha a si mesmo. Se as mudanças externas são difíceis de acontecer, imagine as internas. Imagine tudo aquilo que acontece aqui numa construção emocional, numa construção de ideias, de conceitos. A vida vira uma confusão. Se na infância a fase era dos porquês, por que isso, por que aquilo, por que sobe, por que desce, por que chove, agora essa fase é do por que não. Por que não pode? Por que tem que ser do jeito que você quer? Por que não? São questionamentos, são confrontos com as suas próprias ideias, mas principalmente com as ideias dos adultos que ele agora passa a questionar. Não mais são os heróis. Agora eles são referências mais questionadas. Por que tem que ser assim? E se eu quiser pensar diferente? Sabe que o termo adolescer, ele vem de adolescere, do latim. E adolescere é traduzido como crescer. Adolescere, crescer. E adolescente é o crescente, aquele que cresce, que está em fase de crescimento. E o adulto é o crescido. Então, a adolescência pode ser definida como um crescer, mas numa fase adoecida.
é a adoecer entre a infância e a fase adulta. Mas lembre que todos nós estamos numa fase de transição, como eu disse. Você também está numa fase de transição. E por que isso não é tão confuso? Porque agora você e eu temos já definições, temos já certeza aonde queremos ir e aquilo que pensamos, aquilo que já gostamos, as nossas ideias estão definidas. Isso tudo acontece no adolescente de uma forma muito mais confusa. Ele ainda não tem nada definido. O adolescente percebe que, de repente, tudo aquilo, sem aviso nenhum, começa a ficar sem referência. Os pais já não servem mais como referência. O professor, será que é desse jeito mesmo? Então, é como se uma coisa excepcional começa a acontecer em casa, na escola, na igreja. Tudo aquilo que antes eles ouviam de uma maneira tranquila e absorviam aceitando como pura verdade, agora é questionado. E isso transforma todo o ambiente onde o adolescente está inserido no caos. Os pais costumam olhar com inveja para aquela família que, em público, parece toda ajustada, mas é apenas em público. Saiba que o adolescente da família vizinha também está na mesma confusão. E os pais estão como você. Os professores estão como você. Também estão em desentendimento daquilo que está acontecendo. Aquela família ajustada não existe. Sabe por quê? Porque adolescentes ajustados não existe. Não existe adolescente bem ajustado. Grave isso. A adolescência é um desajuste. É o processo de ajustar-se, mas ao longo de um período de questionamento. E isso requer coragem, não só do adolescente, mas de nós também, adultos, principalmente da família que está perto, vivendo esse tempo turbulento. É como numa tempestade. Ventos fortes, agitação, ventos que balançam árvores, que desgalham, que saem pedaços, o chão é cheio de musgo, escorregadio. De repente, aquele bom humor escorrega no musgo da tempestade. A adolescência é um período de muita energia, de muito tumulto, mas envolve não só o adolescente, envolve todos. É um cenário selvagem, que para o adolescente é sofrido e para aqueles que estão à sua volta também. Eu quero apresentar para você a adolescência não só como um período de tempestade, como um período de um presente de Deus. Isso, um presente de Deus na nossa meia-idade. Como assim? A adolescência é um processo estabelecido por Deus para levar a criança a um crescimento, à vida adulta. É um plano do Criador também para oferecer algo especial para você adulto, para mim. Porque nesses anos de vida crítica do adolescente, nós também estamos passando pela nossa vida crítica. Como adultos, nós já temos muitas coisas formadas. E sabe, e como pais cristãos, nós temos a vantagem para reconhecer, para apreciar, para receber esse presente que Deus providenciou na sua sabedoria para o nosso crescimento também. E aí você vai dizer, como assim? Quando você ouve filhos são presentes de Deus, o que é que você pensa? Num bebezinho gostoso, rechonchudo, todo aninhado, de fraldas trocadas, de sorriso lindo, bochechinhas cor-de-rosas e aquele cheirinho gostoso de lavanda.
Você pensa em crianças já crescidas, arrumadas, todas comportadas, parando quando você chama. É esse o presente de Deus que você pensa, da infância. Mas nunca a gente pensa como presente de Deus um adolescente. Um filho de 15 anos batendo a porta, saindo, batendo o pé. O filho de 18 anos com respostas na ponta da língua de que não é assim que eu penso. Então, essa é a hora da vida em que nós estamos já com a vida adulta já serenando as nossas conquistas, as facilidades. Nós somos levados a supor que quando chega um bebê, nós estamos sendo presenteados por Deus para sermos despertados. Ei, você não é dono da vida. Você é adulto, mas você não tem o controle da vida. E Deus manda um bebê para você não saber o que é aquele choro, para você não saber se chora de dor de barriga, se é dor de ouvido, se é fome, se é fralda suja. Então, devido a isso, Deus nos dá o presente. Chega um bebê. Mas aí, a criança vai crescendo e nós também vamos nos acomodando. Nós também vamos supondo que nós temos o controle da vida e também vamos entrando numa zona de conforto. Naquele momento em que nós achamos que viver já está sob controle. Mas aí Deus nos manda um adolescente para dizer: ei, acorda, sou eu que dirijo a vida. Se você não se entregar a mim como uma dessas crianças, você não vai entrar no reino dos céus. E é por isso que chega um adolescente para revolucionar a sua vida como adulto. Para mostrar para você que a zona de conforto não fará você crescer. E ele, o adolescente, chacoalha as suas ideias e a sua maneira de enfrentar tudo aquilo que a vida oferece. Tudo aquilo que você acha que já domina. O adolescente chega e diz: por que não? Por que você não pode mudar? Por que não pode pensar diferente? Se você estiver ligado no crescimento do seu filho, da sua filha, do seu adolescente, do seu aluno, você vai perceber quantos questionamentos propícios para mudanças que você já está começando a congelar. Um adolescente, portanto, também é um presente de Deus. E agora, aquele adolescente que antes estava comportadinho, que gostava inclusive da roupa que você escolhia, que gostava da comida que você preparava e colocava para ser servido, aquele adolescente começa a dizer: não vou mais usar essa roupa, não quero mais essa comida. Por quê? Ele não está afrontando você, ele está questionando: eu posso descobrir outras vestimentas? Eu posso descobrir e encontrar um outro alimento que também seja saboroso, além desse que eu estou acostumado a receber? É agora que o adolescente define a roupa que ele vai escolher, porque essa roupa fala da personalidade dele. Essa roupa fala do que ele está escolhendo ser, e não mais daquilo que os pais e os professores querem que ele seja. E ele começa a perceber que ele pode se diferenciar. E é importante. Ou você quer um filho que seja a sua cópia? Falando numa linguagem antiga, o seu xerox. Então, agora o adolescente quer formar a si mesmo, colocar forma. E a roupa é uma forma de se apresentar à sociedade. Ele ainda não sabe como será, mas ele está definindo. Por isso é importante nós termos paciência e não apenas criticarmos. Mas você vai com essa roupa? E essa barba na cara? Para que isso? Veja, são descobertas dele.
A boa notícia é que tudo o que foi plantado desde o início da vida da criança até a adolescência, essas sementes estão lá. Nas fases anteriores você plantou, agora ele está enraizando. E isso será referência para as escolhas que o seu adolescente está fazendo. Não se desespere. Dê tempo para que ele comece a ver o que está brotando daquelas sementes. Quais são as sementes que ele quer cultivar porque entendeu que aquilo é importante para ele. Para que ele faça suas escolhas diferente de você, diferente daquilo que a família tem o costume, o adolescente precisa se afastar, precisa questionar para se descobrir. Nós já vimos, o processo não é tranquilo. Saiba que isso se alterna de uma forma muito misteriosa, alterna com avanços, em passos firmes e parece, não, agora ele sabe para onde vai. Mas também tem momentos que ele escorrega no musgo, lembra? Tem momentos de depressão, tem momentos de mau humor, tem momentos de eu não gosto de mim, ninguém gosta de mim. Por quê? Porque ele mesmo não se reconhece, ele mesmo ainda não sabe o que é. Surgem experiências que o adolescente se coloca em risco. Esse é o momento que ele vai pular de bug jump, é o momento que ele quer, porque quer pular de paraquedas. Se coloca em risco. Por quê? Porque ele quer testar os seus limites. E aqui eu quero colocar algo muito importante. Você sabe que fisicamente o cérebro humano ele se desenvolve até que idade? Não é porque esse adolescente já tem uma altura, já passou de você, que o cérebro dele, que aquela cabeça que parece tão grande quanto a sua, não é por isso que o cérebro, a massa cinzenta, já está pronta. Saiba que o cérebro, como componente físico, ele se desenvolve até os 21 anos. Então não exija do seu adolescente medidas de equilíbrio, de escolhas sensatas, porque a última região do cérebro que cresce, que se desenvolve, melhor dizendo, é a parte do lobo frontal. E é nessa região que são tomadas as decisões. É nessa região que as escolhas são feitas. E por isso fica bem fácil de se arriscar, porque ainda não existe tanta noção de perigo. Ainda existe a noção de que eu sou super-herói, comigo não acontece nada. Os riscos fazem parte dos experimentos. É lógico que você, como orientador, como pai, mãe, você vai alertar dos riscos que ele ainda supõe que dá conta. Mas você não vai impedir. Cuidado com o seu tom de voz, cuidado com a maneira como você apresenta os riscos. Não é assustar, é mostrar que o perigo existe e que ele é responsável pelos limites de segurança. Ele é responsável por conferir se o elástico do bug jump está forte. E não é só do bug jump real, é das outras decisões que pular no encontro de jovens aonde tem tudo, ele deve reconhecer se ele se responsabiliza pelas consequências do que ali pode acontecer. Você esclarece, você ensina, mas deixa um pouco livre. Deixa que ele também experimente os perigos que ele está querendo enfrentar. É lógico que você vai estar perto, você vai se colocar próximo. Agora, cuidado, para que você não seja aquele que não abre espaço para que o próprio adolescente se teste. Os adolescentes exercitam a sua busca pessoal daquilo que eles não são.
Eles ainda não sabem o que vão ser, mas eles já sabem o que não são. Eles não querem mais ser aquilo que você, pai, diz. Eles não querem mais ser aquilo que você, professor, determina. Como é que eles demonstram isso? É no corte de cabelo, é nas roupas que usam, nas músicas que ouvem. Diferente de tudo aquilo que os pais ouvem, como os pais se vestem, das escolhas que fazem da vestimenta. Essa autoafirmação se torna muito forte. Os pais resistem quando ouvem a frase: eu não vou vestir essa roupa, eu vou vestir a roupa que eu quiser. Parece uma afronta, não parece? Na verdade, esse é o momento dele mostrar que ele já está fazendo algumas escolhas e ele entende que ele quer ser reconhecido por aquilo que veste. Não adianta você usar o termo: mas o que os outros vão pensar? Não mostre para ele que você está preocupado com a aparência externa para os outros. Ajude-o a perceber que você está interessado na mudança do que ele está fazendo. Por que é que ele está escolhendo se mostrar publicamente desse jeito? Por que é que ele está querendo entender que essa pessoa é que ele quer que seja vista? Você lembra da experiência e da vivência de Samuel? Naquele momento que ele estava deitado no templo, já há algum tempo acontecendo como um acompanhante e aprendiz de sacerdote, ali Samuel, certa noite, começa a ouvir o seu nome. E ele identifica como o seu pai chamando, como o sacerdote Eli, que agora estava no lugar de pai, de orientador, de professor. Samuel responde como se estivesse respondendo ao seu pai, ao seu professor. Mas quando, na segunda vez, ele vai até ele e diz: mas não estou entendendo. Não, a pessoa que me chama não está respondendo. E ele entende. O chamado agora não era mais para uma obediência de pai e professor. Ele diz: atenda o chamado, porque é Deus que diz e que chama você pelo nome. Quando o sacerdote Eli esclarece que o chamado não era mais de pai e de professor, que o chamado agora era do Senhor, é só aí que Samuel entende que não era mais apenas o filho de Ana e de Eucana, que ele não era mais só o ajudante do sacerdote Eli. Ele era agora o filho de Deus. Ele não era antes? Era sim. Mas ele agora tinha entendimento, se diferenciou de ser filho para entender que Deus o chamava como alguém especial e único. Ao responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Samuel se viu escolhido como único, como indivíduo separado. O mesmo acontece com os nossos adolescentes. Eles ouvem o nosso chamado como pais, como professores, durante toda a sua infância. E agora, eles começam a perceber e entendem que cada ato e cada escolha sua mostra filho de quem ele é, não só desse pai humano, não apenas aluno desse professor, mas mesmo que pareça sem importância, aquele corte de cabelo ele entende que fala de quem ele é filho, que tudo o que ele escolhe faz parte de um processo aonde cada escolha mostra de quem ele é filho. Por isso eu disse que, como pais cristãos e professores cristãos, nós temos o privilégio de entender que a adolescência
é o momento também espiritual que nossos filhos começam a entender por que ser de uma certa maneira. Por que definir-se como pessoa, definir o caminho, o lugar para onde vai, por que é importante ter coerência, ter equilíbrio, ter maturidade em cada escolha. Na visão bíblica, a adolescência não é mais um período de confusão, de teimosia, até que o jovem consiga atingir o seu potencial máximo de maturidade. Na Bíblia, a adolescência é a descoberta de uma identidade para ser aquilo que Deus chama a ser. Quando você ajuda o seu filho, o seu aluno, a entender que ele é único, que ele para Deus é ele, e Deus tem um papel especial para ele, as coisas se acalmam, as escolhas se aquietam e na perspectiva de Deus, a sua vida é aceita como criatura criada por Deus. É importante entender que essa identidade vai se formando copiando os pais, mas se diferenciando dos pais. Essa é uma dificuldade que acontece dos dois lados. Estar fora do processo e assistir seu filho se transformando e não poder fazer nada, sabe como a gente fica assim, vai, escolhe, é por aqui, é por ali. Como nós sofremos, como nós queremos participar das decisões. Mas você passou por isso, eu também passei. Veja que esse processo de quem sou eu vai passar em todas as áreas. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que amar você? Você já ouviu seu filho dizer, eu odeio você? Você se espanta. Mas põe a mão na consciência. Quantas vezes você, pai, você, professor, também pensou, eu odeio você. Não sei mais o que fazer com você. Pois é. Acontece que, se nós entendemos que esse amor é o amor que dá segurança de que eu amo você, mesmo que mesmo que você me decepcione, mesmo que você me rejeite, eu ainda te amo. Não é assim que Deus age conosco? Não é assim que você muitas vezes se percebeu também dizendo, Senhor, agora fica quietinho aí, eu vou decidir por mim. E Deus respeita. Ele orienta, ele diz e deixou na sua palavra, olha, o caminho é por aqui. Mas ele respeita você fazer alguns desvios. Ele me respeita quando eu digo, deixa eu experimentar. Mas no momento que nós entramos em desespero, lá está Deus, dizendo o quê? Calma, não tenha medo. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Quando é que você faz isso com seu filho? Como é tomar o filho pela mão direita e ajudar sem cara feia, sem gritos? Você percebe como o adolescente é um presente de Deus para a sua maturidade, para o seu crescimento como pessoa, como cristão, para o seu desenvolvimento com relação a você e Deus? Entenda que durante muitas vezes na vida, nós somos adolescentes rebeldes diante do Deus do universo. Agora pense comigo. Que insegurança você, pai, você, mãe, você, professor, que insegurança você enfrenta na sua vida, na sua fase atual? Em que aspecto? É na saúde?
quem sabe na profissão. Pode ser que você está inseguro no relacionamento. Pode ser que a sua insegurança seja em relação à morte. Como é que você busca segurança? Aonde você busca segurança? Deus oferece orientação para cada uma das fases. Mas preste atenção se em alguns momentos você não está resolvendo os seus problemas como um adolescente, crescido, barbado, com uma carreira profissional, mas diante da insegurança, quantas vezes você tem sido um adolescente rebelde? É fácil, então, de entender o que está acontecendo com o nosso adolescente. Na experiência de ser confiável, como é que você se vê confiável? Como é que você anda mostrando através do seu caráter, das suas atitudes, das suas escolhas? Você é uma pessoa confiável? O seu filho adolescente vê em você alguém que ele pode confiar? Ou que agora, para apaziguar as coisas, a conversa é calma, tranquila, mas se passa do seu limite, você perde o equilíbrio e ele vê agora um pai gritando, uma mãe batendo, um professor irritado, expulsando da sala. Qual é a confiança? Que estrutura de confiança você dá? Se a sua referência é ser o pai como é o Pai do céu, eu tenho certeza que você vai ter momentos de insegurança, mas tomando logo na mão de Deus, com os joelhos no chão, entregando seu filho a Deus, ajoelhando junto com seu filho, você vai ter a segurança de dizer: filho, eu sei que é difícil. Filho, eu sei que não é fácil. Mas vamos, isso vai passar. Você vai se encontrar. Adolescência é isso, queridos. Eu espero, tenho no meu coração a oração de que você aceite o desafio de estar lado a lado com seu adolescente, respeitando a distância que ele pede, para que ele se encontre como Samuel e a partir do momento que ele ouvir o seu nome dito por Deus, ele se encontre, porque é através de você que ele ouve a voz de Deus. É quando você o chama pelo nome e não pela rebeldia, pelo aborrecente. É quando você o chama pelo nome que ele vai se encontrando, assim como Samuel se encontrou quando ouviu a voz de Deus. Que Deus te abençoe e que ajude e facilite a maneira como você transcorre essa fase da adolescência do seu filho, da sua filha, do seu aluno, e entendendo que é difícil para você, mas é muito mais difícil para eles. Mas passa com a tranquilidade que Deus nos proporciona. Nos braços de Deus, a maturidade chega.